Olá, boa noite! Vamos começar uma live surpresa aqui. Avisei lá no meu canal do Telegram que eu estava aqui. Cadê as pessoas? Vamos falar um pouquinho sobre trombose. O que você, nutricionista, não pode deixar de olhar. E é nosso papel ajudar essa pessoa com trombose. Porque às vezes a gente fica aí, né? Jogando pro universo. Uma coisa tão importante, que são algumas vitaminas que são tão necessárias para ajudar essa paciente com trombose. Então, estamos aqui para falar sobre isso, de surpresinha. Falei, gente, vou fazer um post. Aí eu tava até justamente aqui, ó, fazendo a arte do post. Eu falei, não, vou fazer uma live. Então, uma live rapidinha, pra gente falar um pouquinho sobre essa trombose. É uma amostrinha grátis, né? Do que as meninas que já se inscreveram na imersão desse sábado cardiovascular vai ter aqui. O que a gente vai aprender, né? Tá precisando dessa aula, Marcela? Então, ó, viu? Eu sei que é o dia a dia de consultório, gente. A gente pega muito isso no consultório. Ferritina, que foi que eu já falei, trombose, paciente hipertenso, paciente muito cansado, né? Paciente que vai fazer safena. Então, esse dia a dia de consultório é algo que a gente acha que, não, é básico, mas tem muitas pegadinhas ali. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso, tá? E chamar a sua atenção mais ainda para você se inscrever na imersão de sábado de cardiovascular. Para quem não... Carol, não me programei, sábado eu tenho um compromisso. Não tem problema, a imersão fica gravada e você tem acesso a essa imersão há 1 ano, tá? Na imersão nós vamos ver também muita coisa de pós-Covid, tá? Eu fiz um apanhado de todos os meus pacientes, qual problemas que eles estão tendo, e eu quero falar um pouquinho com as meninas, né, que estiverem fazendo essa imersão, do que a gente pode ajudar o paciente no pós-Covid e quais as possíveis complicações que estamos tendo, tá? Então, são complicações inflamatórias, são complicações realmente cardiovascular. Então, enfim, essa síndrome pós-Covid é super pertinente a gente colocar nessa saúde cardiovascular, tá? Então é isso, cadê as meninas que estão aqui? Chama as amigas, falam, o cara tá fazendo live, hoje tem tanto evento, né? Mas vamos começar pelo começo, né? Essa questão da trombose, as pacientes que são de maior risco, o que a gente tem que prestar atenção, o que você tem que incluir na alimentação dessa pessoa. Eu tava até com uma figurinha aqui, pra gente entender um pouquinho mais, né, sobre a questão da parte do vaso. Eu tava pegando algumas figuras para fazer os slides da aula de sábado. Então, deixa eu virar aqui, ó. Quando você é nutricionista, o que é uma nutricionista tem a ver com vaso? Tudo, né, amor? Gente, é tudo nutriente. A célula aqui é nutriente, tudo nutriente. Então, você precisa saber disso, Nutri. E me incomoda as Nutris que não sabem disso. Meu Deus. Então, assim, nós somos responsáveis pela nutrição desse vaso sanguíneo, tá? Esse vaso sanguíneo ele precisa aumentar e diminuir, aumentar e diminuir. Então, nós precisamos de nutrientes que façam isso, tá? Esse aumento, essa diminuição. Quem faz isso, gente? Silício, tá? Silício, magnésio são necessários para esse movimento do seu vaso sanguíneo, tá? Silício, magnésio, vitamina C, colágeno. Então, toda vez que a gente fala de colágeno, tem gente que só fala de colágeno de pele de fora, mas esquece toda a parte estrutural que nós temos. Então, é necessário esse paciente fazer o quê? Ter um adequado consumo de aminoácidos, tá? Se esse paciente não tem, uma paciente com trombose, tá? Que é o que nós estamos falando aqui. Essa paciente, ela não tem um adequado consumo de aminoácidos, e você vai ter uma fragilidade de vaso maior, tá? Então, vamos lá. Comecem a pensar aqui, tá? Os pacientes que
fazem o quê? Café da manhã, biscoitinho com manteiga. Almoço, arroz, batata, purê e filé de frango só. Eles colocam. À tarde, bota um biscoitinho de maisena com café. À noite não janta, porque jantar engorda, porque não sei todas as coisas do jantar. E aí toma o quê? Um Rap 10, alguma coisa. Preste atenção, olha a quantidade de aminoácidos da alimentação dele, super pobre, tá? Então, uma paciente que já tem uma predisposição para essa questão da trombose, ela ter mais essa alimentação pobre em aminoácidos, não vai ficar legal. Então, o que você, nutricionista, tem que ajeitar na alimentação dessa paciente? Você tem que incluir, né? Aminoácidos, a gente tem que incluir, proteínas, tá? Seja ela vegetal, seja ela animal, então a gente tem que incluir, ajeitar a alimentação dessa paciente. Primeiro passo 1. Depois, o que você tem que pensar também? Tá, vida útil desse colágeno. Então, o colágeno ele se renova a cada 10 anos. Então, o que aumenta essa vida útil desse colágeno? Vitamina C, tá? Então, a gente tem que ter um bom consumo de vitamina C. Eu, Carol, gosto de passar para alguns pacientes a vitamina C em shot, tá? Fazer um shotzinho de camu-camu, acerola em pó. É uma coisa que não é tão barata assim, porque, vamos lá, você compra o camu-camu, tá o quê? R$80. Tem acerola em pó que tá em 90, né? Mas 100 graminhas. Mas é o que vai durar pelo menos uns 6 meses para esse paciente, porque você vai usar o quê? Tô procurando uma colherzinha aqui. Não tem no consultório. Você vai usar o quê? Uma colher de chá pequenininha. Então, dura a beça. Então, você pode passar para o paciente shots, pelo menos 2 vezes por dia para melhorar essa questão de vitamina C dessa paciente. Bom? Uma outra coisa que a gente também tem que pensar quando a gente fala de vaso. Toda vez que a gente fala de vasos, nós temos que pensar na parte de glicação. Eu não sei como que vocês estão a respeito disso, né? Se vocês avaliam... Bota a mão para cima para mim aqui. Quem solicita hemoglobina glicada de paciente, tá? Quem solicita, bota a mãozinha para cima. Quem não solicita, coloca um X, tá? Só colocar um X. Então, essa hemoglobina glicada, porque eu vejo que tem muita... Nutri aí que não pede hemoglobina glicada. Gente, ninguém pede hemoglobina glicada, é isso mesmo? Ninguém me respondeu? Não tem ninguém assistindo minha live? O que é isso? Fabi, obrigada, amor. Obrigada. Porque assim, tem nutricionista que não sabe nem para que serve a hemoglobina glicada. Thaís, obrigada. E não é só para aquele paciente diabético, tá? Pelo amor que vocês têm a Deus. Então, quando você tem um paciente com problema cardiovascular, a hemoglobina glicada dele tem que estar ali, ó, na régua. A gente tem que saber, tá? Marcela, meu orgulho, meninas, todas ali. Então, por favor. Então, essa hemoglobina glicada, ela vai me dar a parte de elasticidade. Quando um paciente tem uma glicação mais avançada, fica tudo muito duro. Então, a molécula de colágeno, que se renova a cada 10 anos, fica ali cada vez mais dura. Toda vez, eu até falo para um paciente, quando você pensa em glicação, pensa na maçã do amor. E é uma ótima analogia, meninas, para vocês utilizarem no consultório de vocês. Essa questão da maçã do amor, porque o paciente consegue visualizar, tá? Aí a gente começa toda a nossa parte, né, de conhecimento. O que um paciente com hemoglobina glicada alta a gente tem que fazer? Então, diminuir o consumo, né, da parte de açúcares, carnes vermelhas, e você pode utilizar limão. Por exemplo, em vez de fazer um bife grelhadinho normal, você pode temperar ele com limão. O limão, ele diminui a quantidade de agentes glicantes, né, dos AGEs. Então, é ótimo você temperar a proteína com limão, tá? Peço para o paciente também fazer o quê? Só beber uma aguinha aqui. Água não, chá. Peço para o paciente também fazer o quê? Evitar de fazer tudo grelhado, tudo assado, utilizar mais cozidos. Então, nisso você vai diminuindo a hemoglobina glicada, tá? Então, pontos que você, nutricionista, precisa prestar atenção quando uma paciente aparece para você com trombose,
tá? Então, você tem que ajustar consumo de aminoácidos da dieta dela, consumo de vitamina C da dieta, hemoglobina glicada dela e também vitamina D, tá? Quando você tem no exame de sangue, tava até procurando aqui de algum exame de paciente, mas isso aqui não tem. Ó, você pega um exame de paciente normal, tá? Lá você tem aqui, ó, volume das plaquetas, tá bom? E aí você tem a quantidade de plaquetas, ela tá na marca de plaquetas, e você tem o volume plaquetário que você tem que pedir. Então, qualquer paciente que você esteja tratando com trombose, você precisa saber o volume de plaqueta, porque isso é super importante. Eu vou abrir aqui minha planilha de exames. Então, na hora que, até mesmo na minha planilhazinha que eu passo para as minhas meninas, deixa eu aumentar aqui. Você tem que sempre monitorar a quantidade de plaquetas, mas o volume dela, tá? Porque quando você tem uma deficiência de vitamina D, você tem um volume plaquetário maior. Então, o que tende a isso, gente? Tende o sangue a coagular mais. É como se tudo isso aqui ficasse mais juntinho, tá? Juntinho. Fica todo mundo mais juntinho. Então, isso não pode acontecer, porque senão vai formar o trombo. Isso tem que ficar mais espaçado. E a vitamina D interfere nisso, tá? Então, o seu paciente com trombose tem que estar com vitamina D pelo menos acima de 50, tá? Porque senão a vitamina D mais baixa vai fazer com que esse volume plaquetário fique alterado. E o ideal dele é de 6 a 10, tá? Quando isso aqui eu sempre pego alto, é porque uma paciente tem deficiência de vitamina D, tá bom? Sempre tem que ficar olhando. São coisas que a gente sempre tem que correlacionar. Senão, é algo que... Por isso eu gosto de até sempre anotar, deixar essa diquinha nas planilhas, porque é algo que a gente vai esquecendo, né? Ao longo da consulta. E o que mais você pega é paciente com 10, com 15, tá? Com 30 de vitamina C, bem baixinho. E aí a gente tem que prestar atenção. Até mesmo, por exemplo, uma gestante que está utilizando o Clexane, né, que é um antitrombótico. Essa paciente tem que estar em níveis ótimos de vitamina D, bom? Uma outra coisa que a gente também precisa prestar atenção é na quantidade aqui, ó, de neutrófilos ou segmentados. Existe uma relação de neutrófilos dividido por linfócitos. Essa relação, ela me diz... É um marcador super precoce de disfunção endotelial. O que seria isso, gente? Essa disfunção endotelial é justamente isso aqui, ó. Porque acontece que quando eu começo essa parede ficar mais leve, mais fragilizada, eu começo a ter depósitos de gorduras. Fica depósito de gordura e acaba que isso aqui começa a... Eu vou pegar uma outra figura aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, porque eu estava vendo uma outra figura muito melhor. Que é quando há um extravasamento. Isso aqui, ó. Acaba que vai acontecendo essa deformidade. Isso é nada mais do que disfunção endotelial, tá bom? Essa disfunção endotelial, ela vem de todo o consumo alto também de carboidratos. Porque as minhas meninas, né, da mentoria, já ficam até rindo. Ah, tá na dieta certinha, nada, deixa eu ver se é segmentado. Temos piadas internas. Então, quando a gente tem essa relação de neutrófilo e linfócitos alterada, tá? Que tem que ser, ó, menor do que 1,5, eu tenho uma possibilidade, tá? Eu tenho um início de má formação dessa endotélio, dessa parede vascular aqui. Então, isso a gente também tem que prestar atenção. Porque nisso, gente, você já vai ajustando
Deixa eu voltar aqui. Você já vai ajustando o quê? Consumo de carboidrato do paciente. Você vai vendo que a sua dieta vai tendo efeito. Você já vai ajustando todo o complexo B. Você já vai ajustando vitamina A, porque também melhora os linfócitos. Então, não quer dizer que apenas os linfócitos vão servir apenas para marcador de imunidade, tá? Então, a gente consegue correlacionar nessa relação de neutrófilos e linfócitos um marcador também cardiovascular ali, tá? Vocês sabiam disso? Coloca aqui para mim. Quero saber se estou falando novidades para vocês ou não, ou então se todo mundo já jogou. Nunca pediu volume plaquetário, nunca vi no exame. Ele vem sim, Thaís, tem que pedir. A questão é que tem que pedir. Tem laboratórios que já ficam como rotina. Alguns laboratórios aqui na minha cidade, eles já vêm como rotina. Outros não, tá? Então, aí a gente tem que solicitar mesmo. Então, eu só solicito para essas pacientes que têm algum histórico realmente de trombose, né? Que já teve, tem na família. Ai, Cleide, não sabia? Não falei isso na turma de vocês? Ô, meu pai, a gente tem que atualizar. Então, eu vou pedindo isso para ficar mais atenta para esses pacientes e ter realmente sempre uma conduta melhor. Porque senão a gente fica muito na questão de vou tirar gordura do paciente e só, tá? Então, são outras coisas que a gente também precisa prestar atenção. E é isso que eu quero trazer para vocês na imersão nossa cardiovascular de sábado. Eu quero essa outra coisa, porque senão a gente fica muito no automático da gordura, né? Só tirar a gordura. Então, será que eu consigo apenas resumir problema cardiovascular com só retirar a gordura de paciente? Não, né? A gente não é aquela nutricionista bota aveia. Não é só aveia, é muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Então, eu quero fazer todo esse barulho aí para vocês entenderem que a gente precisa, sim, estudar um pouco mais essa parte cardiovascular e que nós, nutricionistas, temos um papel fundamental nessa saúde do paciente cardiovascular. E na hora que a gente faz um trabalho em conjunto com o cardiologista, o paciente ganha, né? Eu estava falando isso com um médico ontem. A gente estava conversando. Ele, Carol, só tem a ganhar o paciente. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue ajudar mais, tá? Então, quero aqui trazendo mais conhecimentos para vocês. Então, quem não se inscreveu na imersão, faça favor de se inscrever, tá? A imersão fica gravada, vocês vão assistir durante 1 ano depois, então não tenha desculpa de que não vou estar livre no sábado, não posso comprar a imersão. Pode sim, vamos parar com esse negócio, tá? Estão falando aqui de ômega 3. Gente, ômega 3 é um excelente antiagregante plaquetário. Então, gosto sim de utilizar o ômega 3. Então, aonde entra, né, a função desse ômega 3 aqui? Então, ele separa essa galera toda, tá? Então, ele é excelente. Não gosto de utilizar ômega 3 para plaquetas abaixo de 150 mil. Não gosto, tenho medo, sim, real, tá? Então, para pacientes com volume de plaquetas, né? Quantidade de plaquetas, desculpa, abaixo de 150 mil, não utilizo, tá bom? Pacientes ali acima de 150 mil, utilizo sim. Para pacientes com mais de 300 mil de plaquetas, que é o que está acontecendo no pós-Covid, tá? O que está acontecendo no pós-Covid? A quantidade de plaquetas está aumentando muito. Então, essa contagem, essa paciente que eu mostrei aqui, ela teve Covid, tá aqui, ó, em 300, tá? Então, isso é prejudicial, isso já começa a ter a trombose. Por isso, tem várias complicações do Covid por conta disso, de pessoas que nunca tiveram trombose, estão tendo agora, por conta que o Covid faz isso. Então, para esses pacientes, você pode colocar até uma dose mais alta de ômega 3, tá? Hoje a gente utiliza em torno de 1 grama a 2 gramas de ômega 3. Você pode utilizar entre 3 e 4 gramas de ômega 3 sem problemas, tá? Gatona, Edri, boa noite, tudo bem? Bem-vinda! Então, essas pacientes com plaquetas acima de 300 mil, gente, use e abusa do ômega 3, porque ele é um excelente antiagregante, tá? Plaquetário. E sempre verificar vitamina D junto. Sempre verificar vitamina D.
junto, tá bom? Fibrose do coração, pode usar ômega 3 também, cara? Pode, Stephanie, pode, tá? Alguém me perguntou sobre vaga na mentoria. Não tem vaga na mentoria, não tem turma agora. Mentoria só abre inscrição no mês que vem, tá? Só no mês que vem. Agora só tem vaga para imersão cardiovascular, então vai ser sensacional. Muito boa. As meninas da mentoria, espero vocês sábado, hein? Olha, hein? Vai ganhar palmadas, quem não estiver lá. Uma outra coisa alimentar que a gente precisa incluir na vida desse paciente que tem também problema. O que eu estava querendo? Isso. Que também tem problema na questão de trombose, tá? A questão toda também que você tem um aumento de pressão arterial, que esse vaso aqui vai para fora. Também tem isso. Então, a gente precisa melhorar esse epitélio. Então, além de aminoácidos, vitamina C, magnésio, o que a gente tem que fazer? Silício, tá? Silício. Então, uma fonte excelente de silício alimentar é aveia, tá? Aveia é muito boa. Eu gosto de passar muito para os meus pacientes aquele overnight oats, que é básico, né? É gostosinho, tem uma carga glicêmica boa. Vou mostrar com carinho para vocês. Isso também eu vou colocar na imersão, tá? Algumas receitas para vocês. Ideias de que vocês podem colocar. Aqui, ó, esses overnightzinhos, tá? Iogurte ou leite vegetal, aveia, chia, pronto. Aí eu tenho ômega 3, eu tenho silício, tá? Você pode ainda colocar o quê? Um sachêzinho de whey, um sachê de proteína vegana, um collagen protein. Para quê? Para ter uma fonte de vitaminas, para fonte de aminoácidos nessa refeição, tá? E aí, você ainda também consegue colocar ainda o quê? Pozinho. Bota uma framboesa em pó, tá? Aquela framboesa em pó da Pura Vida. Nossa, que delícia aquilo. Você pode colocar uma espirulina em pó, enriquecer essa preparação. Então, é onde você consegue colocar. Eu considero uma refeição ideal para um paciente que tem problema cardiovascular, tá? Esse overnight oats é onde você consegue incluir todas as necessidades dele aqui num potinho só. E sacia, né? Sacia. Também tem isso, sacia. Então, na hora que você coloca aí, dá um Google. Tem várias receitas, são bem coloridos. E, particularmente, os pacientes gostam muito desse overnight oats aqui. Tá bom? Perguntas, meninas. Só eu tô falando sozinha. Tem gente perguntando, vitamina D deve ser associada à vitamina K2? Sim, senhora. Sim, vamos falar de vitamina K2 junto. Que horas vai ser a imersão sábado? 2h da tarde, tá, Vivi? Começa 2h da tarde, programação de 2 às 7 horas da noite, de conteúdo. Depois eu abro para as perguntas, para tirar dúvidas, enfim. Então, sempre intenso, tá? Sempre intenso. Mas eu falo, comam, se organizem e a gente começa às 2h da tarde. Vamos até a última dúvida para as meninas. Sempre faço ao vivo, gente, porque eu acho que fica um conteúdo muito melhor. Na hora que você tem dúvida, eu respondo do que eu fazer. Eu poderia muito bem estar aqui e fazendo a aula gravada e só vender a gravação, mas eu não acho legal. Estava até falando com as meninas da minha mentoria em relação a isso. A gente dá um conteúdo ao vivo é muito melhor, né? Até prende mais atenção. Eu consigo prender mais atenção assim. A vitamina C da marca Forever Living é feita de farelo de aveia, mel, mamão e laranja. Ó, que bom. Resveratrol, resveratrol. Vamos falar de resveratrol. Em caso de série vermelha acima da referência, o que fazer? Qual item da série vermelha? São tantos, Thaís. Quer marcar o estresse oxidativo também? A gente pode ser? Deixa eu ver mais gente aqui. Hemoglobina 16, hemácia 5,5, hematócrito 49, Parajão 19 anos. Ômega 3.
Aula viva é Mara. Né, Adri? É Mara. Bom, para pacientes que têm esse comprometimento da parte da série vermelha, que pode ser, sei lá, pode ser hemácia, pode ser hemoglobina, é um ótimo marcador para estresse oxidativo, tá? Qual o valor da imersão? 247, tá? Então, o estresse oxidativo, ele aumenta muito o marcador de tanto de hemoglobina quanto de hematócrito também. A quantidade de hemácias, ela também aumenta. Então, às vezes, pode ser apenas um paciente com uma falta de selênio, tá? Eu utilizo muito NAC para melhorar toda a performance de antioxidantes do paciente e melhora esse estresse oxidativo. Então, quando a gente fala em saúde cardiovascular, o consumo de antioxidantes é extremamente importante por conta de toda essa questão de estresse oxidativo. Então, você utilizando o NAC, que trabalha toda nessa parte da glutationa, né, na fase 2 de detox, ele também ajuda no citocromo P450. Então, o NAC ele vai me ajudar tanto na fase 1 quanto na fase 2. Então, você tem uma proteção cardiovascular melhor. Então, dá para você usar pelo menos NAC 300 miligramas, porque é um suplemento caro, né, gente? Vamos combinar? Tem algumas coisas que a gente precisa até mesmo economizar com o paciente. Então, 300 miligramas de NAC, o custo-benefício é bom. Então, acho válido você colocar, junto com a Adri que falou ali do resveratrol, que é super importante para essa proteção cardiovascular, essa questão antioxidante, tá? Eu sou a chata do rosto vermelho. Quem me acompanha já percebe isso, né? Sou a chata. Eu tenho problema cardíaco. Sou cardiopata. Tem até as pessoas que perguntam o que eu tenho. Na imersão eu vou explicar direitinho o que eu tenho. Vou fazer o desenho, toda a minha questão que eu tenho. Então, eu sempre tenho que ficar tomando alguma coisa roxa, vermelha. Fico com a minha garrafinha aqui o tempo inteiro, consumindo antioxidante para melhorar esse meu perfil cardiovascular, tá? Senão eu vou ficar duro, infarto aí dentro da sala de aula, no consultório. Não tá tão assim. Mas um paciente com problema cardiovascular, ele precisa ter essa questão de antioxidante. Então, se você não conseguir com que ele passe o dia inteiro com uma garrafa do lado, consumindo algo roxo e vermelho, eu acho válido sim você fazer uma suplementação. Então, gente, quando eu sempre falo da parte de suplementação, a gente tem que lembrar, ver com o paciente o que fica melhor para ele. Ele vai gastar esse dinheiro? Não é só um mês, não é só 2 meses, é pelo menos 1 ano. Então, a gente está falando de saúde cardiovascular aqui, não é algo pontual, tá? Então, é algo, vamos dizer assim, para sempre. Então, NAC 300 miligramas vai dar em torno aí de 130 a 140 reais. Cotem na cidade de vocês, porque tem gente da minha mentoria que dá muito mais barato. Então, você pode fazer uma fórmula com NAC, resveratrol, pode botar o licopeno, pode botar a Fruit Flow, que é um ativo excelente, que ele é riquíssimo em licopeno. Na imersão de sábado eu vou falar sobre ele, é um excelente ativo para que você melhore pacientes que colocaram stent, pacientes que fizeram safena. Então, eu utilizo muito para esses pacientes, tá? Então, e aí, Thaís, te respondendo, quando você faz essa suplementação de antioxidantes, você consegue melhorar alguns marcadores que você falou que é dessa série vermelha, bom? Mas não é só isso. Tem complexo B também, você tem hidratação também, tá? Então, essa série vermelha a gente vai ver detalhadamente nessa imersão de sábado, cada item, porque se eu for falar aqui na live, não vai dar, tá bom? A aula da cara sensacional de Núbia, obrigada, meu amor. Dúvidas, meninas? Começa a perguntar aí. Ninguém perguntou nada de medicamento, do pessoal que utiliza Marevan. Não, ninguém trata isso. Bom, é muito comum você ter pacientes em uso de medicamentos. O Marevan, por exemplo, que é a varfarina, que não pode consumir brócolis, tá? Não pode consumir as brássicas, na verdade. Porque elas têm
anulam a ação do fármaco, baixa a atividade desse fármaco. Então, a gente não pode, a gente tem que colocar para o paciente essa restrição, tá? Em caso de Marevan, precisa evitar verdes, exatamente, ômega 3. Aí eu tiro as brássicas, os pacientes que utilizam Marevan, tá bom? Eu descobri isso da pior forma possível no hospital, quando eu era estagiária da equipe de cardiologia. Então, minha gente, por favor, cumpram isso, né? Senão, quem sofre é o paciente ali. Então, isso a gente também vou ter que colocar, estou colocando na imersão, o que a gente tem que prestar atenção no paciente a nível de medicamento. Estava até conversando com as meninas da mentoria sobre isso, são coisas que eu cada vez mais quero falar. Então, como que o medicamento age no corpo do paciente, a gente tem que prestar atenção, e a alimentação interfere. Thaís, eu não passo nem em quantidades pequenas, tá? Porque quando eu tive esse problema no hospital, o paciente ele quase veio a óbito, tá? E ele tinha comido um arroz com brócolis. Então, eu fiquei com muito medo e foi um trauma. Pode ser pelo meu trauma e que eu não passo para paciente nenhum. Então, pode ser que na sua conduta você passe uma quantidade pequena e não tem efeito nenhum para um paciente. Mas por conta desse meu trauma, quando eu tinha lá meus 19, 20 anos, quando eu era estagiária, então nunca mais eu fiz isso. Então tem bastante tempo, eu tô com 37, então tem bastante tempo aí, tá? Algum chá pra trombose? Não. Quando a gente trabalha com essa questão, para diminuir coágulo, Sibeli, que você tá falando? O chá, ele vai entrar como antioxidante, né? Então, sim. Se for nesse intuito, por que você está colocando chá para o paciente como forma de antioxidante, eu acho super válido você incluir chá, que é o que eu consumo, né? Senão minha perna fica muito pesada. Mas nessa linha é legal. Aí você pode botar chá de frutas vermelhas, um chá de rosas, que é uma delícia, o chá de hibisco, você tem chá de lavanda, que é bom que acalma também, tá? Então vai chá com essa coloração, que você vai ter todos os nutrientes, todos os antioxidantes para melhora de cardiovascular do paciente, tá? A live ela vai ficar gravada e eu vou deixar o link lá no meu canal do Telegram, como as outras lives também, tá bom? Alimentos na cor verde não é permitido para quem tem trombose? Não. As brássicas não são permitidas para quem utiliza Marevan. Nem todo mundo que tem trombose utiliza Marevan, tá? Usa varfarina. Então, só para esses pacientes, tá bom? Para quem tem trombose, na verdade, tem até que consumir, né? Mais ácido fólico, que aí você melhora também a replicação de células novas, tá? Bom, quem usa espironolactona e menstrua 2 vezes no mês. Então, estilo Mara Bezerra. Mara, a espironolactona, ela tem uma questão hormonal aí, tá? Ela é um diurético que tem uma formação, que tem uma ação no DHT. Então, o que ela faz, tá? Ela diminui essa questão da testosterona, a parte andrógeno e testosterona. Por exemplo, você tem utilização de espironolactona para quem tem muita acne. Então, melhora a acne por conta disso. Então, a mulher começa a ter um pouco mais de estrogênio. Por isso que pode ser que a mulher esteja menstruando 2 vezes ao mês, porque está mexendo no ciclo por conta do estradiol. Então, tem que ver com o cardiologista isso, e com o ginecologista se a espironolactona é a melhor opção. Às vezes não precisa ter essa ação aí da espironolactona, tá? Você pode utilizar ele trocar pelo furosemida, enfim. Isso tem que conversar com o cardiologista, porque cada medicamento vai agir em uma parte para melhorar a hipertensão arterial. Se eu não me engano, a espironolactona ela inibe ECA. Não tenho aqui de cabeça, mas se eu não me engano, sim. Então, tem que ver com o cardiologista. O que nós, nutricionistas, podemos fazer é ajustar a alimentação dessa paciente, aumentar o consumo de magnésio,
todo paciente com hipertensão, a gente tem que aumentar o consumo de magnésio, porque o magnésio, ele tem a função contrária do sódio. Então, quanto mais magnésio, menos sódio esse paciente tem. Então, ele retém menos líquido, melhora a pressão arterial, causa um relaxamento, tá? Então, tem que ajustar. Então, foi a dermatologista que passou por conta da acne. Exatamente, por conta disso, porque que diminui a testosterona, tá? Eu trabalho muito com reposição hormonal. Então, toda vez que uma paciente coloca um chip de testosterona ou gestrinona, utiliza-se a espironolactona por conta disso. Por conta da acne, queda capilar, até cabelo oleoso também. Então, você tem uma aplicação na estética da espironolactona, mas você tem essa questão do paciente poder, sim, menstruar mais vezes. Então, a dermato que passou, então ela tem que ver o que ela pode fazer, tá bom? Ele não foi passado pela ação diurética, né? Foi passado só pela essa questão da DHT. Que mais, gente? Mais dúvidas? Bom, eu vou fazer uma live na sexta-feira. Amanhã eu não consigo fazer live porque eu tenho aula na mentoria. Mas na sexta-feira eu vou fazer uma outra live com outras questões cardiovasculares que eu sei que vocês erram no consultório. E a gente precisa prestar mais atenção, tá? A de trombose, eu espero realmente que tenha ajudado vocês, essas algumas dicas, essa pincelada, mas na aula de sábado, quem for participar vai ver muito mais detalhado, vai ver alimentação, cardápio, o que você tem que entregar de plano alimentar para um paciente com trombose, um paciente pós-Covid, um paciente que infartou, um paciente que tem problema de retenção de líquido, um paciente que está com a veia da perna toda alterada, enfim. Todo paciente que tem esse problema aí cardiovascular, tá? Então, vocês vão receber, né, na imersão, um cardápio, plano alimentar, sugestões de suplementos e o que vocês têm que pedir no exame de sangue, porque eu fico aqui querendo morrer. Eu vejo, Nutri, era o momento de você brilhar. Então, assim, a gente tem o nosso momento de brilhar e o paciente com cardiovascular é prejudicado, é um baita palco pra gente brilhar ainda mais, tá? Então, se você quer ter um outro olhar para nutrição, quer subir um pouquinho o seu patamar de atendimento, e eu vejo assim, até ter mais segurança e passar mais credibilidade, né, para o seu paciente. Participa da imersão cardiovascular no sábado. Se você não conseguir participar, não tenha problema, se inscreva mesmo assim, porque você vai receber a gravação e você tem acesso à gravação durante 1 ano. Então, minha filha, simbora, né? Simbora, tá esperando o quê? E aí você vai ver coisas que eu vi gente perguntando. Mas vou fazer essa imersão, não, é só pra pressão alta? Caramba, gente, é tanta coisa que envolve pressão alta, vamos combinar? Que eu sei que tem muita gente que não sabe, e é o nosso dia a dia. Pega aí no seu atendimento. Hoje eu atendi 10 pacientes. Todos os 10 pacientes, cada um tomava um remédio de pressão diferente. Cada um tinha uma ação diferente. Eu falei que se comporta diferente. Tem um remédio que depleta magnésio, tem um remédio que aumenta potássio, tem um remédio que piora isso. Enfim, a gente tem que saber, né? Então, isso eu quero que vocês... Criei uma tabelinha, eu quero que vocês tenham, né, essa pegada, tenham essa ciência na hora que estiver atendendo esse paciente. Então, em toda a imersão e até mesmo na minha mentoria, eu tento trazer a minha vivência de consultório, junto com todos os meus anos que eu trabalhei em CTI, e até mesmo quando eu trabalhei embarcada, aqueles homens todos cheios de problema. Então, metade da minha vida que eu tenho é de experiência de nutrição. Então, eu tento trazer um pouquinho dessa minha experiência, de vivência mesmo, de prática. Eu gosto de coisa muito prática. Então, e passo para vocês. Então, espero vocês. Cleide? Cleide, simbora. Tamara, então, espero vocês, né? Parabéns, Carol, você é Nutri Exemplar. Obrigada. Espero vocês no sábado, na nossa imersão cardiovascular. Sexta-feira tem mais lives, hein? Tem mais lives. Me aguardo em vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau, fiquem com Deus.